Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num dos eventos mais impactantes de toda a história, a conquista da América. Vamos desvendar como é que um único momento não só redesenhou o mapa do mundo, mas acabou por redefinir a própria ideia de humanidade. Olha, essa citação do Todorov, ela acerta em cheio. Não foi só sobre desenhar mapas novos. Foi uma colisão de mundos mesmo. Uma redefinição total da maneira como a humanidade se enxergava. Pensa só nisso. Dois lados do planeta que nem sonhavam com a existência um do outro, de repente, ficam cara a cara. É uma coisa de louco, né? Então, tudo começa com aquela história que a gente aprende na escola, sabe? Em 1492, Cristóvão Colombo consegue convencer a coroa espanhola a bancar uma viagem que, para a época, era uma loucura. Navegar para o oeste para chegar no leste. Uma aposta gigante baseada na ideia de que a Terra era redonda. Foram 65 dias de puro perrengue no meio do nada, com a tripulação no limite, quase se amotinando. Quando eles finalmente gritaram terra à vista e pisaram na ilha que chamaram de São Salvador, a festa foi enorme. O que eles não faziam a menor ideia era que aquele erro de cálculo geográfico estava, na verdade, dando pontapé inicial numa era completamente nova para a história da humanidade. Mas para a gente entender de verdade o que aconteceu, a gente precisa dar um zoom na figura do Colombo. Porque, olha, ele era uma pessoa cheia de contradições, um verdadeiro quebra-cabeça. E é aqui que a coisa fica interessante. O Colombo vivia com o pé em cada época. De um lado, ele era um homem do Renascimento que confiava na ciência e estava focado no metalismo, aquela ideia de que riqueza era ter ouro e prata guardados. Mas do outro lado, ele era um homem medieval, com uma fé que movia montanhas. As motivações dele eram essa mistura doida de religião e grana. Ele não se via só como um navegador. Na cabeça dele, ele era um soldado de Deus, um cruzado. E ele mesmo dizia isso, né? Nos diários dele, o Colombo batia na tecla de que o objetivo final não era ficar rico, mas sim espalhar a fé cristã. O ouro para ele não era para comprar um castelo, era o combustível para realizar um sonho sagrado, juntar dinheiro suficiente para financiar a reconquista de Jerusalém. A chegada do Colombo foi só o pontapé inicial. Logo depois, uns punhados de conquistadores foram lá e derrubaram impérios gigantescos como o Azteca e o Inca. E venceram. A pergunta que não quer calar é: como? Como é que tão pouca gente conseguiu fazer isso? Parece impossível, né? Mas tem uma explicação. O historiador Ruggiero Romano, ele sacou uma coisa. Não foi um único superpoder, uma arma secreta. Foi uma combinação letal de 3 elementos que, juntos, foram devastadores. A fórmula para a conquista, segundo o Romano, é essa trindade aí: a espada, a cruz e a fome. Vamos desmontar essa fórmula para entender como essa combinação foi tão poderosa. Primeiro, a espada. Essa é a parte mais óbvia, né? Armas de fogo, armaduras, cavalos que pareciam monstros saídos de pesadelos. Mas o pulo do gato não foi só isso. A grande sacada dos espanhóis foi a estratégia. Eles eram mestres em dividir para conquistar. Eles viram que existiam brigas internas e usaram isso a seu favor, transformando os inimigos dos astecas e dos incas em seus próprios soldados. Depois vem a cruz. E aqui a gente está falando de uma guerra na mente, no espírito das pessoas. Imagina só, de repente, chegam esses seres totalmente estranhos que, por coincidência, batem certinho com uma profecia antiga do seu povo. Isso bagunça a cabeça de qualquer um, gera uma dúvida, uma crise de fé, e foi exatamente nesse ponto fraco que os conquistadores atacaram, sem dó. E por último, o elemento talvez mais cruel de todos: a fome. E atenção, não é fome de comida não, é algo muito mais profundo. Foi a fome de sentido, de propósito. Pensa que de uma hora para a outra, tudo em que um povo acreditava, a forma como viviam, como trabalhavam, tudo isso foi destruído. Esse colapso do mundo deles, essa perda de identidade foi tão mortal quanto qualquer espada ou canhão. Ok, agora vamos dar um pulo lá para norte, porque enquanto tudo isso acontecia com os espanhóis, outra potência europeia, a Inglaterra, também resolveu entrar na jogada. Só que a história deles vai tomar um rumo bem diferente. Pois é, os ingleses chegaram meio atrasados para a festa da colonização. E quando chegaram, o cenário era outro. Não tinham um império gigante cheio de ouro esperando por eles, nem minas de prata a perder de vista.
O que eles encontraram na América do Norte era bem diferente, e isso mudou completamente o jeito como eles colonizaram. E é aqui que surge aquela ideia que muita gente já ouviu falar, aquela divisão clássica, a colónia de exploração contra a colónia de povoamento. A espanhola seria uma, a inglesa seria a outra. Mas será que foi simples assim? Será que dá para a gente encontrar tudo nessas duas caixinhas tão arrumadinhas? Quando a gente vai fuçar os detalhes, a história fica bem mais cinzenta, bem mais complexa. Pois é, quando a gente coloca o mito e a realidade lado a lado, a coisa muda de figura. A colonização inglesa, que a gente às vezes idealiza como famílias querendo construir um novo lar, na verdade foi iniciada por empresas que queriam lucro. O objetivo final era grana, igualzinho na América Espanhola. E os dois lados, sem exceção, usaram e abusaram de sistemas de trabalho exploratórios para enriquecer. E tem essa pergunta que basicamente desmonta essa ideia toda. Se o plano dos espanhóis era só pegar o ouro e ir embora, por que eles passaram 300 anos construindo uma catedral gigantesca na cidade do México? Isso não é coisa de quem está de passagem. Eles construíram cidades, universidades, eles estavam ali para ficar. A verdade é que exploração e povoamento andaram de mãos dadas desde o começo, nos dois projetos coloniais. E no fim das contas, por que tudo isso importa hoje? Importa porque entender essa complexidade toda ajuda a gente a enxergar além dos mitos simplistas. Ajuda a entender as raízes profundas do que as Américas são hoje. E talvez o mais importante, nos força a pensar que outras histórias, que outros mitos sobre nós mesmos, a gente continua repetindo por aí sem nem parar para questionar.